A você que acompanha a TVA, a TV da Assembleia Legislativa, é com muito prazer que mais uma vez estou aqui para trazer para vocês as principais pautas do Parlamento Catarinense. Os principais temas debatidos na Alesc estão aqui para você acompanhar e saber das notícias, das informações, enfim, das discussões que realmente fazem parte da sua vida. Comigo hoje, Patrícia Gomes, colega jornalista. Prazer, Patrícia, receber você mais uma vez nesse programa. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite, Marcelo. É um programa que nos possibilita sempre falar das coisas importantes que estão sendo debatidas na Assembleia Legislativa, né? Verdade. E Alexandre Gonçalves, direto de Blumenau também, escreve para o Informe Blumenau. Prazer também pela primeira vez. Vamos compartilhar desse espaço aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Olá, Patrícia. É sempre muito bom poder estar discutindo o que é pauta na Assembleia Legislativa e reverbera na sociedade catarinense. Sem sombra de dúvida. E hoje nós vamos falar de um tema que mexe com a economia de Santa Catarina, que é o cooperativismo. A Assembleia Legislativa reeditou a frente parlamentar aí do cooperativismo. São 12 parlamentares que compõem essa frente e que reiniciaram esses trabalhos a partir de um evento organizado pela OSESC. A frente parlamentar ela vai representar, para vocês terem uma ideia, um universo aí que compreende mais do que a metade da população catarinense. Só para trazer alguns números, alguns dados para vocês aqui. 70% das exportações de Santa Catarina partem de empresas, agroindústria, enfim, ligadas ao cooperativismo. Além disso, também vale destacar que as cooperativas estão em quase todos os ramos. Por exemplo, crédito, agroindústria, transporte, saúde, infraestrutura e consumo. E o setor é responsável por 30% do PIB catarinense. Então, ou seja, é um setor extremamente importante e que o seu modelo de organização também faz com que a economia de Santa Catarina ela consiga socializar por diversos aspectos e também atinge diretamente a vida de muitas famílias. Patrícia, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desse setor, já trouxe aqui alguns dados importantes, mas gostaria que você comentasse um pouco sobre essa influência do setor cooperativista, sobretudo em algumas regiões, na vida das famílias e na organização também do processo de produção, seja agrícola, também na questão financeira, através das cooperativas de crédito. A sua opinião sobre isso? Bom, a gente sabe que as cooperativas, né, esse associativismo, Santa Catarina tem essa cultura do associativismo, do cooperativismo. A gente tem lá no oeste do estado, e deve conhecer bem a questão desse trabalho integrado que eles fazem no setor de carnes e que funciona muito bem e faz Santa Catarina ter esses bons resultados na exportação, né? Essa forma integrada de produção em que pequenas propriedades rurais acabam conseguindo estar ali e participar daquele processo produtivo numa parte da cadeia, porque é bem delimitado, né, na questão da agroindústria, e fazer funcionar todo esse sistema hoje de produção de carnes, né, de porco, de suíno, de aves, né, e as cooperativas de crédito também cada vez mais fortes. Também temos em Santa Catarina as cooperativas da área da saúde, que são ramos assim que vão muito bem, né, Marcelo? Exato. E, Alexandre, também é uma forma de organizar as próprias produções. Nós vemos, por exemplo, em regiões onde nós temos aqui, na verdade, elas têm verdadeiros minifúndios, né, ou seja, pequenas propriedades, o que seria muito difícil para esses produtores organizarem a sua produção e até conseguirem vender a um preço realmente que desse algum retorno. As cooperativas acabam fazendo esse trabalho também, agregando valor a esses produtos, ou seja, também faz com que o produtor mesmo ele consiga apresentar aí um bom resultado financeiro também, organizacional, até porque as cooperativas prestam tanto atendimento técnico, ou seja, tem a questão dos financiamentos. A cooperativa, ou seja, ela sempre faz de alguma forma com que aquele setor ou aquela propriedade ela realmente se torne produtiva. Alguns dados apontam Blumenau como a cidade onde nasceu a primeira cooperativa do Brasil, ainda na época da colônia, lá no final dos anos 1800, e justamente aquela cooperativa, a Cultuverem, que ela foi criada justamente para que os colonos, os colonizadores que vieram para cá, pudessem eles distribuírem entre si as sementes, alguns insumos agrícolas. Então nós estamos falando aí do período muito antigo que essa cultura já era
disseminada. E Blumenau sempre teve essa preocupação com o associativismo, com o cooperativismo bastante forte. E o interessante é perceber que o cooperativismo em Santa Catarina, como a Patrícia já disse, tem muita relevância e ele segue a diversidade regional de Santa Catarina. A gente percebe no Oeste uma cultura mais forte da questão agropecuária. A gente percebe no Vale do Itajaí a questão do microcrédito, do crédito, da cooperativa de crédito. Na década de 70, 50, 60 foi criada a Cred Ering, que depois acabou se transformando na Via Cred, do sistema Secred. Então, tem toda uma questão nesse sentido. Então, ela segue também a diversidade regional de Santa Catarina. E é um instrumento, como você falou, muito importante de unir as pessoas em prol de uma determinada questão. E não é somente a questão econômica, é o que os princípios cooperativistas dizem de educação financeira, de responsabilidade social, de preocupação ambiental, uma série de coisas que eles trazem para a pauta. Então, se a gente pensar em busca de uma sociedade mais justa, mais igualitária, o cooperativismo se encaixa como uma luva. E é uma pena que ainda não seja mais e mais disseminado. Sem sombra de dúvida. Uma outra questão que acontece também há uma grande preocupação no campo, e você tocou bem sobre a educação financeira. E há uma preocupação das cooperativas, e isso eles têm feito esse trabalho constantemente, por exemplo, de pegar jovens, filhos de produtores rurais, fazer capacitações, uma espécie de incentivo para que eles permaneçam no campo devido ao êxodo rural. E que é a grande preocupação. Qual vai ser o futuro dessas propriedades, por exemplo, lá no futuro, quando os filhos dos atuais produtores estiverem na cidade? E aí, claro que há uma discussão ampla sobre isso, os motivos que levam a esses jovens a não quererem permanecer no campo. Mas tem uma parcela que sim, e que pode ser melhor estimulada. E as cooperativas têm procurado isso já há algum tempo, Eu queria que você falasse sobre a importância disso, Patrícia, desse incentivo, mas um incentivo não só na questão de conhecimento. Claro que o conhecimento é sempre importante, não se pode abrir mão, até porque não se ama no que se não conhece, e a partir do momento que os jovens têm um contato maior sobre essa questão do domínio, da administração, da gestão da sua propriedade, do seu negócio, ele acaba se interessando mais. Mas também da criação também de oportunidades também, de um melhor mecanismo para que eles possam fazer a gestão da empresa rural, podemos chamar assim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre essa importância. É por isso, para que a gente continue nesse cenário de a gente ser vanguardista no questão do associativismo, do cooperativismo, que foi feito em Santa Catarina a política estadual de apoio às cooperativas. E essa política, ela justamente prevê isso, que a gente vai ter um acervo histórico do que é o cooperativismo no estado, de como começou. E também tem, por exemplo, a inclusão do ensino do cooperativismo no ensino médio. Isso está na lei desde 2015, a lei foi regulamentada em 2016 pelo governador Colombo. Essa parte do ensino médio ainda não foi implementada da lei, que é uma forma de todo mundo aderir mais a essa ideia, entender o que é esse conceito, A própria política, ela trata, dos incentivos de várias maneiras para o setor, E que o setor luta para que tenha esses incentivos, justamente para que as pequenas propriedades, tenham condições técnicas, de competitividade, que os seus filhos continuem lá, que tem internet, agora com a Starlink é mais fácil, Mas antes não tinha internet, teve um problema sério da nota fiscal do produtor, porque eles não tinham como muitas vezes emitir, Então, tudo isso, esses incentivos vêm de todos os lados, eles precisam dos incentivos, Porque chega um momento que o empresário, o pequeno produtor, ele vai sozinho com as pernas, mas daqui a pouco, para eu conseguir manter aquele meu nível e continuar competitivo e ser mais, porque a gente tem um mercado global competitivo, Precisa de incentivo, e aí vem os incentivos governamentais, Marcelo? Claro. E que a política estadual de apoio, que foi aprovada pela Assembleia, E que os deputados agora fizeram à frente, preconiza tudo isso. A lei, só para vocês terem ideia, ela prevê a instalação do conselho, Exato, estadual. Tem um conselho. O Secop. Só que esse conselho, desde que foi regulamentado, nunca foi instalado. Olha só. A política de apoio, ela está vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura,
e ela, segundo a Secretaria da Agricultura, chequei essa informação hoje, eles estão tentando reativar o conselho. O atual presidente da OSESC esteve com o secretário da Agricultura, trataram desse assunto, e as entidades, o poder público e as entidades, né, cada ramo de cooperativa vai ter que ter um representante nesse conselho, o que é muito importante para estabelecer os incentivos que eles querem. Perfeito. Porque é o conselho que é um órgão consultivo do governo do estado para que ele possa fazer as políticas, né? E aí temos a frente na Assembleia Legislativa, que pode ajudar a cobrar isso, que é importante. São coisas diferentes, o conselho e a frente, né? A frente está ali para que os deputados possam fazer leis que os beneficiem, atuar nos interesses do setor e também evitar que, às vezes, passe alguma lei que prejudica. Como eu já cobri a Assembleia, né, 17 anos, então vi leis que, pegaram, se isso for aprovado, vai prejudicar o nosso setor. E estava lá no meio, né? Então, a frente é importante para defender esses interesses, para ir atrás dos incentivos, aprovar as políticas públicas, que daí o governo tem que mandar através do conselho, que ainda não tem. Claro. Pode falar. E Lula, se eu não me engano, essa frente é a mais antiga da Assembleia Legislativa, né, que foi reeditada agora. E talvez uma das dificuldades que a Patrícia está trazendo é porque há muita diferença entre um modelo de cooperativa e outro. Quando a gente pega o modelo agrícola, a demanda deles é uma. A do crédito é outra. A por exemplo, do trabalhador que trabalha com reciclagem é outra. Então, alguns demandam de muito mais necessidade de um profissionalismo que não tem. Aí você pega uma cooperativa médica, uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de serviço, eles já estão muito mais estruturados e muito mais avançados. As demandas são diferentes. Então, fica também difícil de se chegar a uma média, a um consenso para criar essa necessidade. Então, a frente parlamentar também abre esse leque para tentar discutir como mediar essas diferenças, como colocar todas as pessoas nesse conselho para tentar tirar uma régua comum. Mas você não acha, e aí trazendo mais ou menos, fazendo um contraponto ao que você traz, é um setor extremamente organizado, porque mesmo com a falta do Secope, por exemplo, né, desse conselho, que a Patrícia traz essa informação importante, e é um momento importante para nós cobrarmos do governo também que isso realmente venha a acontecer. Mas eu entendo o que você quer dizer das diferenças, mas ao mesmo tempo você não entende que o setor como um todo, ele se entende como um só. Nós temos sim aqui a produção, as agroindústrias, por exemplo, nós temos o setor, por exemplo, do crédito, nós temos outros setores ligados ao cooperativismo, à saúde, por exemplo, mas num todo, daqui a pouco, eles não conversam entre si, eles não se entendem como um só? Eu não acredito, eu sinceramente não acredito, porque a organização, as necessidades, as expectativas são diferentes. Por exemplo, quando a gente fala numa cooperativa médica, a gente já pensa, tem uma que é referência aqui. Exato. Mas ela não é uma cooperativa para o cidadão, ela é uma cooperativa para os médicos, e o interesse dos médicos é diferente do interesse do agricultor. Claro. A mesma coisa a cooperativa de crédito. Né? Então, eles têm como foco os seus cooperados, né? E, claro, no caso da de crédito, no caso da médica, eles têm um interesse no consumo, né? Claro que o agricultor também tem, ele precisa vender, mas a lógica, a dinâmica é diferente. Não, perfeito o que você coloca. Os médicos, em suma, só para não que eu precisasse repetir, mas os médicos, a cooperativa médica ou de saúde, ela trabalha para o seu cooperativado, no caso, para os médicos, e as de agricultura, por exemplo, trabalham através dos seus cooperativados para chegar, mais ou menos isso. Né? Inclusive, na lei estadual, cada ramo vai se articular com a pasta do governo. Uhum. Então, a educação participa, né, do Conselho Estadual, deveria participar, vai ter um representante, se realmente dessa vez sair, né, porque é a causa desse viés que eles têm de educação e capacitação dos seus cooperados. Perfeito. E é importante, Lula, assim, porque
algumas estão muito mais organizadas, muito mais profissionalizadas do que outras. Então, por exemplo, eu insisto com a questão do catador da reciclagem, que é um pessoal que tem muita dificuldade por uma série de fatores sociais e econômicos. Então, esse pessoal precisa muito da ajuda. Então, talvez também a Assembleia Legislativa tenha que fazer um diagnóstico, separar o joio do trigo, porque será que uma cooperativa médica precisa desse olhar mais atento? Ela quer esse olhar mais atento do poder público? Uma cooperativa de crédito, do sistema, ele quer esse olhar do poder público, ele quer dizer, ó, tu não se mete aqui. Então, talvez a grande importância dessa frente parlamentar é discutir onde a gente pode contribuir, ouvir as demandas. Como você falou, existe 250 cooperativas, existe uns 7 ou 8 ramos de cooperativa. Então, o que a Assembleia Legislativa deve fazer é uma triagem para entender as necessidades e não gastar fôlego com as grandes e entender as necessidades de quem mais precisa. Alexandre, adorei a tua provocação, então nós vamos para o intervalo, mas na volta vamos continuar um pouquinho nisso aí, porque a tua provocação é muito importante. Porque daqui a pouco você acaba, não que seja proposital, mas você acaba criando classes, né, de cooperativismo. E aí você traz uma coisa muito importante. Você fala do catador, daqui a pouco você pode falar do pescador, você pode falar de uma série de cooperativas que podem surgir no meio aí, que daqui a pouco não tem o mesmo olhar, o mesmo incentivo, os mesmos aportes de recursos e aí, claro, e que merecem também um olhar diferenciado. Então nós vamos ao primeiro intervalo do programa de hoje, já voltamos com essa sua provocação. Então, Alexandre Gonçalves e Patrícia Gomes, aqui conosco na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos de volta, programa Política em Foco aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. E hoje nós estamos falando de cooperativismo, até porque foi reeditada a Frente Parlamentar do Cooperativismo e estão comigo aqui debatendo esse assunto Patrícia Gomes e Alexandre Gonçalves, do Informe Blumenau. Pois bem, o Alexandre fez uma provocação interessante no final do primeiro bloco, até vou começar por você, sobre essa questão, essa diferença e essa necessidade de um olhar também para essas cooperativas que são menores, talvez até tenham um bom número de cooperativas, mas são geralmente pequenas, né? E que precisam também de uma atenção. Vai catadores de lixo, vai de lixo reciclável, vai também a questão dos pescadores. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa necessidade, desse olhar que elas precisam também ter. São de camadas que têm mais dificuldade de acesso, são pessoas que têm umas histórias de vida. Não há uma profissionalização nessas cooperativas, então elas demandam uma preocupação bastante importante. Porque quando a gente pensa qual é a lógica do cooperativismo, um grupo se apropriar, né, do seu negócio e trabalhar de forma integrada para obter resultados, né? É muito bacana pensar nisso, mas a lógica nem sempre funciona assim, ainda mais na nossa sociedade individualista, quando a gente tem esse perfil de sociedade. Então a gente percebe segmentos muito, muito bem estruturados. Quando a gente vê, tem uma grande rede de supermercado lá na região, que é de cooperado, daí o consumidor vai lá e é cooperado, ganha uma série de benefícios, paga um pouco mais barato do que o consumidor normal, mas aí tem uma lógica de lucro. Cooperativa de médicos tem uma lógica de lucro, a própria cooperativa de crédito que devolve as sobras para os seus cooperados também tem uma lógica de lucro. Claro que já a questão da pesca, do catador, é uma coisa de subsistência e eles precisam mais do que ninguém desse apoio governamental e de iniciativas que deem essa estrutura para eles. Então a gente percebe essas cooperativas morrendo muito fácil, se reintegrando, porque as pessoas têm dificuldade, não conseguem apoio e acaba virando uma bola de neve. Claro. Acaba sendo até um processo natural, não estou falando que é certo, mas acaba sendo um processo natural pela força e pela organização das maiores, né, Patrícia? Eu acho que a lei é para todos, né? É para beneficiar todos. E Exato. cada um chega com a sua demanda, com a sua necessidade. Mas acho que a lei e a frente parlamentar deve olhar para todos os cenários, para as diferentes realidades, né, Marcelo? Eu acho que, por exemplo, a Organização das Cooperativas de Santa Catarina, a OSESC, é uma entidade muito organizada que presta consultoria para eles, né? Para as várias cooperativas de diferentes segmentos. Então,
Eu acho que está aí para todo mundo, às vezes é um pouquinho de organizar. Volto na questão Mas do organizar conselho. ou oportunidade? De eles se organizarem e ir atrás da oportunidade, né? Então, por exemplo, o conselho, que precisa ser instalado para que possa pensar políticas públicas, porque não é a frente parlamentar não tem muito essa função de pensar política pública. O conselho estadual, sim. Então, ele pode, sim, com a presença de catadores, de pescadores que vão lá levar as dificuldades que eles têm, de propor, então, políticas públicas que vão ter determinados incentivos para eles, ou capacitação, ou benefício fiscal, ou alguma coisa de tributação, né? A gente precisa de uma área, então vamos conseguir essa área, alguém vai ceder, né? Algum órgão público. Então, é questão, né, então precisa, por exemplo, ter o conselho para a política de apoio às cooperativas poder funcionar. E quem tem problema, ser assistido. Ter uma assistência mesmo, né? Uma melhor forma de desenvolver, né, Marcelo? Sem sombra de dúvida. E aí, Patrícia, agora mudando um pouquinho, eu queria falar um pouco sobre cooperativa do setor elétrico também, né? Elas também são menos faladas, né? Ou seja, se fala menos sobre elas, mas elas têm uma importância muito grande, principalmente para regiões pequenas regiões, micro-regiões. Sobretudo no Oeste também tem muita cooperativa dessa forma, acredito que no Vale do Itajaí também, no Sul deve ter alguma coisa. No Sul e no Oeste é o maior número. É o maior número, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também até porque elas tiveram acesso a alguns incentivos que podem permitir até o acesso à rede trifásica no meio rural, né? Isso, a própria Assembleia aprovou recente, né, a política de incentivo às cooperativas de eletrificação, né? E esse incentivo foi o projeto, o governo do estado mandou, a Assembleia aprovou, que prevê que eles vão ter 20% de crédito presumido lá no ICMS. Então, em vez de eles darem os 20%, né, para o governo do estado, eles ficam com aquele dinheiro, com 20% devido para eles, na condição de eles terem projetos de ampliação na rede deles. Então, eles vão ampliar subestações, vão fazer a rede trifásica, que hoje é um problema grande no interior do estado, né? Em épocas de calor, a gente viu aí as aves morrendo porque não chegava energia, né? Então, o governo só aprovaram o projeto e 25 projetos já foram apresentados por cooperativas. Então, o governo estimou assim por alto, porque eles estão analisando agora em abril os projetos apresentados pelas cooperativas, que vão ter essa isenção do 20%, né? Esses projetos somam 70 milhões de reais em investimento na rede, de ampliação, de melhorar fio, de fazer poste, sabe? De reforçar, né, essa energia até para que as agroindústrias também possam crescer pelo interior, porque hoje não tem. E tem por exemplo, algum critério de análise para aprovação desses projetos? Só, por exemplo, vai atender a tal região, aquela região mais carente de energia trifásica? É basicamente isso? A Secretaria SICOS, né, que tem um grupo que está analisando esses projetos apresentados, né? Os critérios eu não sei exatamente, mas precisa que esse dinheiro do ICMS que vai ficar com eles seja investido em ampliação na rede, né? Exato. É mais um setor aí que é beneficiado também, ou seja, que ele permite, né, esse desenvolvimento elétrico no meio rural também, né, Alexandre? Como a Patrícia bem lembrou, por exemplo, na região oeste, por muitos anos, quando passavam por aqueles anos de estiagem, até ainda tem, mas diminuiu bastante em relação a alguns anos atrás, você via, por exemplo, dias de muito calor, faltava energia, morria os pintinhos lá nos aviários, né? Ou seja, então acabava tendo um prejuízo enorme as cooperativas e o próprio produtor, né? Então, ou seja, é uma oportunidade também para ir melhorando as condições também, mais um incentivo à produção, né, ao trabalho do produtor rural. Esse é um setor que também, né, que visa o lucro, mas que tem um benefício direto
para a população, para a comunidade, porque esse serviço vai beneficiar a comunidade. Então, porque isso que é importante, a cooperativa, ela se fecha entre o seu grupo, mas ela tem impacto na sociedade como um todo. Então, como você falou, cerca de 50%, 56% da população catarinense tem alguma relação, porque ou está vinculado a alguma cooperativa ou recebe um serviço da cooperativa. E esse é um segmento bem importante, porque é uma demanda, né? Imagina o produtor se ver numa condição dessas, de um calorão, de sem energia e ter que cuidar dos seus animais, que vão também servir para a sociedade, ele não pode ficar à mercê. E se existe esse vácuo do serviço público na entrega desse serviço, no caso da energia elétrica, sim, é importante que isso acaba repercutindo no cidadão. Sem sombra de dúvida. Bom, gente, na opinião de vocês, Patrícia, qual vai ser o maior desafio ou os maiores desafios do setor cooperativista catarinense para os próximos anos? Nós vemos que o setor cooperativista catarinense, comparado a outros estados, ele está muito avançado, né? Embora, como o Alexandre bem pontuou, e você também, há desafios, né? Há uma necessidade ainda de uma maior organização, uma discussão maior, de um posicionamento do setor, mas ele é organizado, né, se nós formos comparar com outros estados. Mas como é que quais os principais desafios que você entende que esse setor vai ter nos próximos anos? Eles buscam sempre mais cooperados, né? Então isso é sempre um desafio para o setor. Cada segmento busca ter pessoas ali ao redor deles trabalhando com eles, desenvolvendo aquele ramo, e eu acho que se manter competitivos, porque isso de qualquer setor é uma demanda, né? Preciso ter condições de ser competitivo no mercado com o meu produto e manter esse nível de organização que Santa Catarina tem, né? Então, e aumentar tecnologias no campo. Então, tudo isso são desafios que tem pela frente, né? Aumentar a tecnologia, para as cooperativas continuar tendo cooperados, pessoas interessadas nesse sistema. E é isso, né? Para ter incentivo, para ser competitivo, muitas vezes tem que ter o dedo do poder público. Perfeito. E você, Alexandre? Eu acho que a principal é vencer a lógica da sociedade individualista, que preza pelo individualismo, acaba, né? Então, eu acho que o grande desafio é vencer essa desconfiança. Porque quem acaba se integrando ao movimento cooperativista, de alguma forma, percebe os benefícios, né? Então, eu sempre uso como exemplo a questão das cooperativas de crédito e os bancos. Há uma diferença absurda entre uma lógica e outra, e o serviço praticamente é o mesmo. Então, agora, tem que vencer essa cultura, vencer essa desconfiança da sociedade, não só catarinense, como todos, né? E tentar também tentar unificar e fortalecer as que demandam de maior necessidade, né? As que mais precisam. A gente percebe muitos trabalhadores aí com dificuldade de uma série de coisas que podiam estar unidos nesse grupo, mas que acabam não conseguindo, até por conta dessa lógica individualista. Eu acho que a gente tem que vencer alguns conceitos da nossa cultura. Perfeito. Temos pouco tempo. Nós estamos falando muito nesses últimos dias ou nas últimas semanas, né, da guerra tributária, da guerra comercial que está acontecendo no mundo, né? De certo modo, vocês entendem que, por mais que vai ser difícil para todo mundo, mas as cooperativas, por exemplo, que já produzem muitos alimentos que vão para o Oriente Médio, que vão até para a Europa também, daqui a pouco há um espaço aí para daqui a pouco, através da desvalorização do real, que acabou até reduzindo essa desvalorização, né, quando o Trump deu uma segurada aí na questão das tarifas, mas mesmo assim houve uma desvalorização. Vocês acham que daqui a pouco há uma boa oportunidade também para o setor cooperativista, nesse caso também, principalmente para as agroindústrias, na questão das exportações, de mais exportação de alimento? Patrícia? Eu acho que, com certeza, ficou um cenário melhor para Santa Catarina e até para o Brasil, porque enquanto a gente foi taxado em 10%, outros países foram taxados em 30%, 50%. Então, o nosso produto vai chegar mais barato lá. Sem dúvida, é uma
oportunidade para os produtos catarinenses, que já são muito bem avaliados, que têm muito bom conceito nos Estados Unidos, em vários países, né? Então, acho que vai ser bom para Santa Catarina se continuar assim. Vale só, antes de passar para o Alexandre, vale destacar que as cooperativas de Santa Catarina, inclusive, elas são referência no mundo árabe, no mundo islâmico, de produtos halal, né? Que é um produto destinado ao consumo da população muçulmana, que é enorme no mundo inteiro. E fora no Oriente Médio, né? Ou na Ásia em geral, que aí compreende uma parte maior, mas é interessante, né, esse destaque, né, que Santa Catarina também ela é vista como produtora de alimento de excelência para esse público também. Alexandre. A oportunidade existe para segmentos específicos que já estão mais avançados. Agora, esse terremoto comercial que está acontecendo é prejudicial para o planeta como um todo. Então, talvez algum setor seja beneficiado, apareça uma oportunidade, no caso da exportação, das carnes, que realmente é um setor de excelência, mas no contexto geral, se continuar nessa toada ali, eu acredito que Santa Catarina, o Brasil e o mundo vai ter problema, porque a gente não sabe onde vai parar. A escalada está muito incerta e duvidosa. Então, se me perguntasse que bom que vão aproveitar a oportunidade, eu sempre digo, não, era melhor que não tivesse acontecendo isso e é melhor que eles se acertem, porque quando os grandes acabam brigando, né, entrando em conflito, não vai sobrar para eles, vai sobrar para quem está abaixo. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, eu preferia que Santa Catarina não ficasse com essa oportunidade e a gente navegasse em mares mais tranquilos. Vamos torcer que as coisas realmente o mercado se tranquilize, mas vai demorar um pouquinho ainda. Patrícia Gomes, foi um prazer enorme dividir esse espaço mais uma vez com você. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Alexandre Gonçalves, foi um prazer enorme pela primeira vez, né? Dividimos esse espaço, espero que isso aconteça mais vezes. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado. Marcelo, obrigado a você, obrigado Patrícia pela companhia e obrigado a você que nos acompanhou. E assim vamos ficando por aqui, agradecendo como sempre a sua audiência, lembrando que esse programa é sempre transmitido todas as quartas e sábados aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Deixo meu abraço e até o nosso próximo encontro.